Apresentamos a seguir mais um conjunto de falácias perigosas. Vale a pena observar essas falácias porque frequentemente as encontramos no dia a dia. Observe nessa folha 3 tipos de falácias. Primeiro, demonstração em círculo. Observe, mesmo que a maconha seja menos perigosa das drogas, sendo fácil de produzir, não poderá ser legalizada. Sendo de fácil produção e ilegal, sempre haverá alguém que venda por um preço inferior a um preço fixado. Portanto, qualquer preço fixado será burlado ilegalmente e não terá sentido nenhuma legalização. Observe o que está acontecendo. Fácil produção, represente por A. Preço inferior, qualquer preço, por B. Qualquer preço, B. Nenhuma legalização, produção ilegal por A. Então, o que está escrito aqui é A implica B, o que está escrito aqui é B implica A. Isso é uma demonstração em círculo, A para B, B para A. Ou um raciocínio em círculo, que é falacioso. Não nos convence de nada, não se conclui nada. Composição. Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro na bolsa de valores. Portanto, todos podem ganhar dinheiro na bolsa de valores. Essa falácia leva em conta essa implicação. A propriedade de alguns implica na propriedade de todos. Fato evidentemente falacioso. Não é porque alguns têm certa propriedade que podemos concluir que todos a terão. Temos aqui a falácia da mediocridade. Os seres humanos são apenas animais e, dessa forma, não devemos nos preocupar com a justiça, mas apenas obedecer à lei da selva. Por que isso é falacioso? Olha, considere A o conjunto dos seres humanos e dos animais. Evidentemente que um certo indivíduo, o Zé, é um elemento de A. X é um elemento de A, o Zé é um elemento de A. Bom, mas do fato de que X, o Zé, ser um elemento de A, um elemento do conjunto dos humanos e dos animais, isso não significa que ele só tem os atributos que são comuns a todos os elementos de A. Ou seja, os humanos não possuem atributos que são comuns e apenas esses que são comuns aos humanos e aos animais. Os humanos têm atributos que não são comuns com os animais. Por isso temos aqui uma falácia. Num certo conjunto, existem indivíduos diversos, como aqui, animais, irracionais e humanos. Cortina de fumaça. Essa falácia se caracteriza pela introdução de material irrelevante para desviar a atenção. Por isso o nome, cortina de fumaça. Veja o exemplo. Você pode alegar que a pena de morte é ineficaz na diminuição da criminalidade. Mas o que acontece com as vítimas da criminalidade? Como você se sentiria vendo o homem que assassinou seu filho mantido na prisão à sua custa? Você acha justo pagar alimentação e alojamento para um assassino ficar sem trabalhar? Observe que essas afirmações são certamente irrelevantes na questão da pena de morte. Por isso temos aqui uma cortina de fumaça. Outra falácia. Junto com isso, portanto, por causa disso. Ou seja, se A e B ocorrem juntos, então temos o seguinte: A implica B ou B implica A. Do fato de ocorrerem juntos, há essa implicação. Certamente isso é falacioso, com certeza. Observe o exemplo. Os índices de livros lidos pelas pessoas vêm diminuindo constantemente, juntamente com o aumento das horas gastas com televisão. É claro que a televisão impede a leitura. Olha, os índices
de livros lidos e horas gastas na televisão são coisas que vêm acontecendo conjuntamente, mas não necessariamente significa que uma implique a outra. Derrapagem. Essa falácia segue mais ou menos esse esquema. A implica B, B implica C, C implica D e D implica E. Ou seja, de A concluímos Z. Só que aqui temos várias implicações e muitas delas podem ser duvidosas. Observe o exemplo. Se legalizarmos a maconha, então mais pessoas começarão a consumir cocaína e crack. E não teríamos como nos opor à legalização dessas outras drogas. Teríamos um país repleto de viciados em drogas com todas as consequências que sabemos. Portanto, não podemos legalizar a maconha. Ou seja, A, legalizar a maconha, implica em B, consumir cocaína e crack, que por sua vez implica em opor a legalização de outras drogas, que por sua vez implica em D, país repleto de viciados, que por sua vez implica em todas as consequências que sabemos. Temos aqui uma derrapagem. Se você observar bem, nesse contexto há implicações duvidosas. Falácia do Ocidente. Quem atrasa seus pagamentos não é confiável. O Zé atrasou suas contas. Por isso, não podemos confiar nele. Olha, aqui o que ocorre é o seguinte: do válido no geral, estamos concluindo o válido no específico. Ou seja, em geral, quem atrasa os seus pagamentos não é confiável. E o Zé atrasou suas contas. Daí a gente conclui que não pode confiar nele. Bom, isso é falacioso, claro que não. Mesmo tendo que, em geral, as pessoas que atrasam pagamentos não são confiáveis, o Zé pode ser muito bem uma pessoa confiável que atrasou suas contas por uma questão maior. Outra falácia, a da divisão. Falácia da divisão. Essa falácia corresponde a essa implicação. A propriedade do todo implica na propriedade de cada indivíduo. Observe o exemplo. Você está estudando em um colégio rico. Portanto, você deve ser rico. Olha, é claro que isso é falacioso. Não é pelo fato de alguém estar estudando em um colégio rico que necessariamente é rico. Lá no todo tem-se a propriedade das pessoas ricas. Mas há exceção lá dentro. Olha um outro exemplo. Formigas podem destruir uma árvore. Portanto, esta formiga pode destruir uma árvore. O todo pode destruir a árvore, mas certamente uma formiga não destrói uma árvore. Falácia da ênfase. Usamos essa falácia para deslocar o significado. Como assim? Considere essas duas sentenças. Vamos ler essas duas sentenças dando ênfase em criticar aqui e ênfase em amigos aqui. Não devemos criticar nossos amigos. Olha, o que a gente está dizendo aqui? Se é amigo, então não devemos criticar. Não devemos criticar nossos amigos. A segunda, não devemos criticar nossos amigos e os amigos. Olha, aqui o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que se é inimigo, então a gente pode criticar. Não A implica não B. Então, observe que, mudando-se a ênfase, mudamos a semântica. E isso, certamente, pode ser muito falacioso, deslocar o significado. Equivocação. Essa é uma outra falácia. É aquela falácia que ocorre quando palavras-chave são usadas com sentidos diferentes. Observe esse caso aqui. O que poderia ser mais acessível do que o software livre? Ora, mas para ter certeza de que ele é de fato livre, que os usuários podem fazer com ele o que quiserem, temos de atribuir-lhe uma licença para ter certeza que irá sempre ser livremente redistribuído. Observe que a palavra livre, livremente, essas duas aqui, que estão associadas à questão dessa licença, isso é muito diferente do software ser livre.
Essa palavra-chave livre, livremente, nesse contexto, está sendo usada com sentidos diferentes. Dê uma lida com cuidado nisso aqui e perceba tal fato. Falácia do espantalho. Olha, isso ocorre quando deturpamos a posição do outro. Fazemos do outro, digamos, um espantalho. Observe esse diálogo. A teoria da evolução não pode deixar de ser ensinada nas escolas. Foi o que o Zé disse. E a Maria prossegue. Claro que não é assim. Isso significa acreditar no Big Bang. Algo muito mais improvável que a criação divina. Vamos ensinar o que nem a ciência tem certeza? Observe que nesse diálogo, a Maria deturpa a posição do Zé. Puxa, ela substitui a teoria da evolução pelo Big Bang. É uma deturpação. E aí, fica mais fácil para Maria atacar a posição do Zé. Questionar o Big Bang, com certeza, é muito mais fácil do que questionar a teoria da evolução. Então, temos aqui um caso típico de deturpação da posição do outro. Outra falácia. Evidências anedóticas. Há abundantes provas de que OVNIs existem. Tem frequentado a humanidade há tempos e ainda hoje mantém contatos. Só na semana passada eu vi uma reportagem sobre uma cidade com várias pessoas que afirmavam ter visto discos voadores. E no sábado eu mesmo vi uma luz estranha. Olha, é claro que isso é uma evidência anedótica que nada tem a ver com prova de qualquer coisa. Isso não prova nada. É quase que anedótico, né? Por isso, uma evidência anedótica, isso é falacioso, com certeza. Por fim, generalização apressada. Ocorre quando a verdade, no caso particular, é generalizada para a verdade nos casos gerais. Observe, vários padres são pedófilos. Assim, todos os padres são pedófilos em potencial. Puxa, não é do fato de que alguns são que a gente conclui que todos são. Isso é falacioso, com certeza. A falácia dos holofotes. Aquilo que recebe mais atenção, que tem os holofotes em cima, implica que é mais frequente. Da mesma forma, poderíamos dizer o seguinte: se tem menos holofote, implica menos frequente. Como assim? Veja o exemplo. Observe o diálogo entre o Zé e a Maria. Os casos de pedofilia estão aumentando enormemente. A mídia não para de reportar novos casos. Puxa, se agora tem holofotes sobre esses casos, então significa que eles são bem frequentes, estão bem frequentes. Mas aí a Maria contra-argumenta. Será que é de fato assim? E se sempre ocorreram, mas não eram tratados na imprensa? Outra falácia, falsa dicotomia. São colocadas apenas duas possibilidades, ou A ou B, e só isso. E aí, desse fato, tem-se uma falácia. Observe o exemplo. Ou o homem foi criado como a Bíblia nos diz, ou ele evoluiu de elementos químicos inanimados por pura combinação aleatória, como os cientistas nos dizem. Essa segunda possibilidade é altamente improvável. Portanto, o homem só pode ter sido criado como descreve a Bíblia. Observe que aqui temos o ou A ou B, e só isso. É claro que o mundo não se resume somente a essas duas possibilidades. Por isso temos a falácia da falsa dicotomia. Outra falácia, conclusão irrelevante. Isso ocorre quando a conclusão não necessariamente é suportada pelas premissas. Observe o exemplo. Você deve apoiar o novo projeto de lei de habitação. Essa é a conclusão que estamos querendo aqui.
Não podemos continuar a ver as pessoas que vivem nas ruas. Devemos ter habitação mais barata. Temos aqui as premissas. Olha, é claro que, dadas essas premissas, não necessariamente eu preciso apoiar o projeto. O projeto pode ser ruim, apesar de uma boa intenção. Isto é, podemos concordar que a habitação é importante, mesmo que estejamos em desacordo com o projeto habitacional.